Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. A proposta desse vídeo é discutir alguns critérios de boas práticas para o desenvolvimento da pesquisa. Então, a gente não vai se ater a questões exatamente de normas técnicas, seja ela ABNT, Vancouver ou APA. A questão não é essa. A questão são algumas diretrizes que serão apresentadas para com que o desenvolvimento do trabalho surja de uma forma mais efetiva e com uma melhor qualidade, digamos assim. Claro que, independente desses 10 pontos que serão apresentados, o principal que a gente pode pontuar de fato é a questão da prática. Ninguém vai decorar essas diretrizes e a partir daí construir um trabalho perfeito. Não, a prática ela se faz necessária. Todavia, é bom a gente ter esses 10 pontos claros na nossa cabeça para evitar determinados erros e o principal que é o retrabalho, né? Quando a gente pensa numa pessoa que está em reta final da graduação, de um mestrado, doutorado, é muito complicado quando a gente tem que entrar nessa etapa de retrabalho, que muitas das vezes pode ser até recomeçar do zero. Bom, sem mais delongas, vamos discutir esses 10 critérios. Mas o único detalhe, esses 10 critérios não estão numa ordem de importância, então não é uma lógica de top 10, por exemplo. Não é, são apenas 10 critérios, não tem o critério mais importante ou menos importante. Todos têm o mesmo peso. Vamos lá? Bom, o primeiro critério que é importante para a gente desenvolver o trabalho científico é trazer tudo que está na nossa cabeça, é externalizar. Em resumo, escrever o que vier à cabeça. Esse critério, que está elencado junto com os outros 9, são critérios apresentados na literatura que versa sobre a escrita de um trabalho acadêmico. A maioria desses critérios eu considero como base o texto do Oliveira, de 2015, em que ele é bem sucinto e bem didático, apresentando o quanto de todos esses critérios o problema de externalizar a escrita é o mais recorrente. É aquele momento em que muitas das vezes a gente está com uma tela em branco, um papel em branco e a gente tem uma dificuldade do primeiro passo, da primeira escrita. Então, o conselho que pode ser praticado dentro desse primeiro critério é simplesmente externalizar. O que vier literalmente na cabeça, escreva, digita. Não se preocupa com uma organização de concordância nominal, verbal, com uma questão de adequação do parágrafo, dos conceitos. Não, apenas joga. Essa primeira folha muito provavelmente vai ficar listada em tópicos, vai aparecer até um fichamento muito mal feito se bobear. Afinal de contas, a gente está só jogando para fora o que vem na nossa cabeça. Mas isso é necessário, porque muitas das vezes a gente também perde um dado, a gente deixa para lá, esquece um determinado ponto que pode ser interessante para a gente desenvolver na pesquisa, trazer algum esclarecimento. Então, no primeiro momento, no início da escrita, não se preocupe em algo muito elaborado, apenas externaliza, ok? O segundo critério é justamente o que será necessário depois da gente externalizar tudo que vem na cabeça, que é o corte de excesso de palavras. Esse primeiro momento de externalizar vai ocorrer muitas redundâncias, muitos trechos repetitivos ou explicativos de formas distintas sobre o mesmo assunto podem surgir. Então, o segundo critério é justamente o recorte. Não é o recorte do tema, da metodologia, é o recorte das palavras. Ou seja, é um momento de redução do texto, aparar as arestas. Isso é pertinente
não só nesse início de uma escrita, como também no fim, quando a gente vai revisar, fazer aquele pente fino final no trabalho, em que mesmo com o nosso olhar viciado de tanto ler e escrever sobre um determinado assunto, a gente consegue encontrar redundâncias, trechos que não são pertinentes, não são necessários ou até mesmo que podem trazer uma contradição. Então, depois de seguir o primeiro critério, que é externalizar tudo que vem na cabeça, o segundo critério é aparar essas arestas, é cortar esse excesso de palavras. O terceiro critério, que quase nunca eu vejo, e eu falo até por mim mesmo às vezes, que os pesquisadores deveriam praticar e não ocorre, é apresentar o texto para outra pessoa. O meio acadêmico, a preocupação acaba sendo de uma linha direta entre pesquisador, aluno, orientador. No máximo, aluno e outros colegas do grupo de pesquisa. Muitas das vezes não passa dessa segunda etapa. A gente pode até trazer uma questão crítica, por exemplo, para grupos de trabalho e eventos, que também têm essa política, né? Pelo menos a diretriz de um grupo de trabalho é justamente essa, em que o trabalho seja apresentado e que as discussões sejam fomentadas naquele espaço do evento científico. Então a gente tem esses três caminhos, o orientador, os colegas de um grupo de pesquisa ou mesmo um grupo de trabalho de um evento. Muitas das vezes, nenhum desses pontos, no máximo a relação com o orientador, é que é praticado na hora de apresentar um texto. A recomendação é que a gente apresente esse texto para alguém, independente de ser um especialista. Muitas vezes é necessário um olhar do outro, um outro que talvez até traga complementos ou até mesmo leigo, mas que perceba não esclarecimentos, partes que não estão muito claras ou didáticas na sua escrita. Então essa prática de mostrar o seu texto para outra pessoa ela é muito importante para melhorar a qualidade da sua escrita, para melhorar a qualidade das aplicações conceituais e até mesmo uma revisão do seu trabalho. Bom, a partir daí vem o quarto critério, que é justamente aprimorar a escrita. É considerar o feedback dessa pessoa que leu o seu texto, não ter a questão do orgulho, do conhecimento já adquirido, considerar outras observações, outro olhar para a sua escrita, para que possa ser feito o aprimoramento dela, não apenas numa questão ortográfico-gramatical, mas muitas das vezes também conceitual. Então, uma escrita acadêmica, ela não é simplesmente uma externalização do pesquisador para um texto, seja ele um artigo, dissertação ou tese. Ela também é essa comunicação científica entre os pares ou entre outras pessoas que estão aptas a praticar uma leitura do seu texto. É isso que torna o texto claro, coeso, de alta qualidade e com boa possibilidade de publicações ou, no caso, de uma defesa do seu trabalho. Outro critério, o quinto critério, que já é bem senso comum, é o bom uso dos recursos de informática. Uma boa qualidade no trabalho acadêmico, ela considera o uso da informática para agilizar alguns processos. Por exemplo, a coleta de dados, a própria busca bibliográfica, e não é o simples entrar na internet e procurar artigos que complementam a sua fala. Não. É também saber fazer uma boa pesquisa, saber construir uma boa estratégia de busca para encontrar o material necessário ou que possa vir até a refutar um determinado trecho ou o seu trabalho. Isso é necessário, isso fundamenta a sua escrita, isso traz um pleno desenvolvimento da sua pesquisa. Então, quanto melhor for utilizado os recursos de informática, seja para aprimorar o trabalho, seja para uma revisão do texto ou das normas,
seja para recuperação da informação, melhor. Então faça um bom uso de bases de dados, faça um bom uso de software de coleta de dados, de revisão do seu texto, porque isso é pertinente, isso acrescenta e otimiza também o seu tempo. O sexto critério é a escrita com clareza e simplicidade. Por incrível que pareça, esse é um critério que não é seguido principalmente pelas pessoas, pesquisadores em geral, que detêm um conhecimento sobre o assunto. A gente acaba esquecendo que, por mais que seja um trabalho acadêmico, um trabalho científico, esse trabalho vai ter um leitor. E a gente não pode pensar que o leitor de um trabalho acadêmico é apenas um leitor que tem expertise quanto àquele tema. O texto ele vai estar disponível no campo acadêmico, vai estar disponível nas bases de dados, revistas, entre outras plataformas eletrônicas. Então a escrita ela tem que ser pensada para o leitor independente de quem. Então um exemplo comum que a gente pode trazer é, por exemplo, textos, pesquisas que trabalham muito com o campo jurídico, em que muitas das vezes o texto ele sofre de incontáveis latinizações, ou seja, um texto que está praticamente todo em latim, ao invés de português ou um outro idioma corrente. Um texto que é repleto de termos e conceitos técnicos, conceitos esses que não são explicados porque o próprio pesquisador subentende que o leitor conhece tudo. Então o pesquisador não se dá o trabalho nem de fazer uma nota de rodapé para explicar o que é o conceito. Então são textos que perdem a didática, são textos que não se comunicam com o leitor. Logo, são textos que serão fadados ao esquecimento. É muito comum a gente bater o olho em textos que a gente perde mais tempo consultando um dicionário, consultando outros autores, do que o texto daquele pesquisador em si. Muitas das vezes, eu já me deparei não só com textos de outras pessoas, mas textos que eu mesmo tive que ler, em que o pesquisador, ao falar de um livro, era tão complicado, era de uma escrita tão complexa ou mesmo ruim, pouco didática, que o texto que resumia um outro livro, que deveria ser mais claro, tornava muito mais difícil a leitura do que eu pegar o livro que o próprio rapaz estava citando, que o próprio pesquisador estava trazendo. Então a gente tem que ter esse cuidado com a clareza, com a simplicidade. Não é uma escrita vulgar, não é essa a questão, mas uma escrita clara, simples. A gente pode se utilizar de recursos, até de erudição da escrita, sem problema nenhum, mas o texto ele tem que ser simples. O leitor ele tem que ler e ele tem que entender. Então, o oitavo critério é praticar a voz ativa e evitar repetições e metáforas. Então, quando a gente pratica a voz ativa, a gente traz o endossamento dos conceitos que estão sendo trabalhados dentro da pesquisa. E isso, ao mesmo tempo, evita repetições, evita com que a gente circule numa explicação constante de determinados trechos do nosso trabalho. Além disso, esse critério ele também faz com que a gente repense o uso das metáforas. Não que não possam ser utilizadas metáforas nos textos, claro que pode, e muitas das vezes é muito pertinente. A questão é o abuso. Um texto científico ele tem que ser didático, ele tem que ser fácil para o leitor. O texto ele não pode ser um uso repleto de metáforas e repetições, porque o texto acaba se tornando raso, acaba se tornando superficial. Um texto que faz apenas comparações, analogias, mas não traz a sua fundamentação, o seu produto, o seu objetivo. Então a gente tem que ter um cuidado e utilizar desses recursos apenas quando é literalmente necessário para explicar uma determinada questão. O nono critério diz respeito a não se prender à revisão bibliográfica. Quando eu falo isso, claro, com o embasamento de Oliveira,
concordamos que a questão não é deixar de utilizar revisão bibliográfica, não é isso, mas é compreender que o pesquisador, ele da mesma forma que tem o acesso a materiais impressos, digitais e os recursos informáticos que já foram citados, ele possui vários outros recursos que podem contribuir para a sua pesquisa. De uma forma mais clara, não se preocupar apenas em citar artigos, livros, dissertações e teses no seu trabalho acadêmico. É considerar que muitas das vezes um determinado filme, um áudio, uma palestra a qual você participou presencialmente ou escutou essa palestra no formato de podcast ou MP3, são recursos que também trazem informações para a sua pesquisa. Então, a partir do momento que a gente participa de eventos, que a gente escuta vários podcasts, que a gente acessa vários arquivos, vários filmes, por que não citar esse material que complementa ou muitas das vezes endossa o nosso trabalho científico? Isso é muito pertinente. A gente, muitas das vezes, por estar numa cultura acadêmica, acaba se preocupando com os formatos padrões, a chamada literatura cinzenta, que são justamente as dissertações e teses, e no que diz respeito à visibilidade acadêmica, os artigos. Mas não são apenas esses os recursos, a gente tem muito mais recursos que podem ser utilizados e que muitas das vezes a gente vê essa carência nos trabalhos. Então fica essa atenção. E o último critério, o 10º critério, que é o principal, é disseminar a informação. Não adianta a gente seguir os 9 critérios que foram citados há pouco e depois que elaborarmos um trabalho acadêmico de alta qualidade, de alta revisão, de alto embasamento, com o uso adequado das palavras, com o cuidado no que diz respeito à escrita, aos recursos que foram citados, e esse trabalho simplesmente fica esquecido. Esse trabalho gere um produto, que é uma dissertação, que é uma tese, que vai ficar parado em determinado departamento, ninguém mais vai saber sobre aquilo. Então, disseminar informação é importante. Aproveite esse trabalho para gerar novos materiais escritos, para gerar novos materiais audiovisuais, para disseminá-los nas redes sociais, para disseminá-los em bases de dados, para disseminá-los em repositórios, seja temático, constitucional, para fazer uma versão desse trabalho escrito, de repente, num formato audiovisual. Por exemplo, talvez fazer uma versão de um vídeo sobre um artigo que você publicou. Dá muita acessibilidade, traz uma visibilidade para o material. E se a pessoa tiver interesse em mais detalhes, ela vai acessar o seu artigo. Então, a disseminação da informação é o principal. Afinal de contas, o trabalho científico ele é feito para ser disseminado, para ser recuperado. É isso que, de fato, traz a evolução científica. A ciência ela só evolui com a disseminação, não é com o esquecimento pleno de todos os suportes criados pelos pesquisadores. Bom, no que diz respeito aos 10 critérios de boas práticas para o desenvolvimento da pesquisa, são esses. Se houver alguma dúvida, sugestão, crítica, recomendação, de repente algum outro critério que você considera pertinente para acrescentar nessa listagem, traga aqui nos comentários. Eu sempre leio, eu sempre participo dos materiais publicados e com certeza qualquer feedback será bem considerado e é bom quando a gente se comunica com outras pessoas e traz um avanço para além do material já publicado, no caso esse vídeo. Qualquer coisa, eu só recomendo a inscrição de vocês no canal, porque a ideia é que novos conteúdos sejam publicados constantemente e quem tiver interesse em qualquer questão de âmbito acadêmico ou do meu campo também de estudos, que é a biblioteconomia, memória, e especificamente meu tema de pesquisa que versa sobre a violência, esse canal vai estar repleto de informações para vocês. Por hora é isso, gente.
Até logo.